Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu sou Guido Orlando Júnior, diretor do portal Vida Moderna e diretor dos estúdios Vida Moderna também. E hoje aqui eu tô com o Paulo Sérgio Rufino Henrique, que ele é cientista, e a gente vai bater um papo aqui sobre 6G. Se você não tem um celular 5G ainda, nós já vamos falar de 6G. Se você já tem um celular 5G, nós vamos falar de 6G também. Você vai ver que a coisa está caminhando e caminhando rápido. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Bom dia, Guido. Muito obrigado, primeiramente, pela presença de estar aqui contigo, pelo convite. É um prazer, né? E estou bem, graças a Deus. Chegando de viagem agora. Pois é, você acabou de chegar ontem à noite, né? Exatamente. Vocês vão ver, eu vou pedir para o Paulo dar um histórico acadêmico e profissional dele. Vocês vão ver que o homem é forte, viu? O homem não é mole, não. O que ele menos faz na vida hoje é ficar aqui no Brasil, né, Paulo? Conta pra mim como é que foi tua trajetória acadêmica e a tua trajetória profissional para chegar onde você está hoje. Bom, Guido, novamente, muito obrigado, né? Você já fez minha introdução, eu como cientista, né? Minha carreira no Brasil começou, eu digo, nos tempos de escola técnica. Fiz escola técnica estadual, Getúlio Vargas, escola técnica, porque eu na minha adolescência eu não sabia muito se ia ser advogado ou engenheiro. E aí meu pai, conversando com os amigos, falou: olha, manda seu filho para a escola técnica, que assim ajuda os caminhos dele. É o correto, né, para falar a verdade. Foi muito bom. Você que eu falo sempre, uma pessoa com 18, 17 anos tem que começar a pensar aos 16. Com certeza. Saber o que vai ser pro resto da vida é cruel, né? É difícil, né? E a gente tem vários sonhos, né? E o bom é quando você tem pessoas também ao seu lado que apoiam os seus sonhos. Exatamente. Né? Nem todo mundo tem, mas se as pessoas não têm, o que eu digo é sempre procura, sempre tem nos livros alguém, boas pessoas. Mas eu fiz a escola técnica estadual Getúlio Vargas, isso foi muito bom, Guido, e o meu primeiro grande trabalho, eu fui trabalhar na Unisys. Unisys, Técnico de campo, andava com as minhas malinhas aí consertando os computadores na cidade de São Paulo, para cima e para baixo, nas grandes empresas e tal. Fiquei 8 anos na Unisys, saindo da escola técnica. E quando entrei na Unisys, eu já fui direto para engenharia. Fiz engenharia na FESP, que infelizmente fechou. Uma grande universidade. Fechou, puxa. Que era aqui no Jardim Europa, né? Isso. Fiz 6 anos de engenharia, porque tinha que trabalhava, né? E fazia à noite engenharia. Mas fui muito feliz. Um curso de engenharia é um curso pesado, um curso mas muito rico. Né? Exige muita dedicação. E graças a Deus tive amigos, que somos amigos até hoje, grandes executivos também que estão pelo mundo, Airbus, e que são brasileiros guerreiros como todos nós aqui. É o famoso networking que é preciosíssimo. Trabalho, né? A criatividade. A gente estava conversando aqui antes de iniciar, né? Que é a criatividade, né? O nosso povo é muito criativo, a determinação. Então, quando eu terminei a Unisys, voltando aqui um pouco, eu terminei a engenharia, eu estava na Unisys, eu recebi a proposta para trabalhar na British Telecom. A British Telecom tinha chegado no Brasil. Sim, a época da privatização, né? Isso, exato. Estamos falando aí final da década de 90. Isso foi a British, acho que ela chegou em 2004. Por aí. Foi final por da década aí. de 90, começo dos anos 2000. Estava naquela transição, né? Já tinha privatizado já muita coisa, né? Foi 98. Foi o boom dos primeiros celulares, né? Isso. 2G, a segunda geração aí, né? E eu fui trabalhar na British Telecom. A British Telecom, então, foi um novo divisor de águas na minha carreira. Porque eu deixei de ser só um técnico, um engenheiro, e fui trabalhar no centro de operações de rede. E de lá a gente gerenciava o mundo todo. Entrei como um técnico. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente gerenciava grandes contas, né, de grandes empresas. E o NOC, o Centro Network Operation Center, era ali no Vila Lobos. E trabalhei lá. E nesse período de 2004 a 2005, também tive grandes oportunidades dentro da empresa. Virei gerente de NOC e depois virei gerente global de operações da conta. Então, era aquele tempo que você estava falando Nextel, né? A gente ficar no celular 24 horas, todas essas coisas.
E atendia, a nossa equipe era 24/7. Sim. E a gente atendia o mundo todo. Américas, Europa Central, do Leste, África do Sul, China e Índia. Tá. E a Coreia. Então era uma loucura e era um trabalho intensivo. Foi muito intensivo porque trabalhava com redes MPLS, redes de dados, Sim. redes de satélites. E foi muito bom para conhecer a estrutura. Já conheci um pouco do Brasil, mas um país continental como o nosso de grandes desafios. Sim. E as grandes empresas, para sobreviver, né, grandes fábricas, tinham que utilizar links de satélite. Claro. VoIP, a gente estava conversando de VoIP, tudo isso. Então foi um grande aprendizado para mim, de rede, tudo isso. E aí, em 2010, surgiu uma oportunidade de eu ser transferido para Londres, para gerenciar uma equipe de engenheiros ali no centro de Londres, em Southwark, que você morou ali. Sim. Né? Perto ali do Big Ben. Ali, isso, né? ali pertinho. Waterloo Isso. né? Station. Gerenciando essa equipe que gerenciava o backbone da rede de internet, de infraestrutura da Inglaterra, da British Telecom. Sim. Então, aí mudei em 2010. Fiquei na BT de Londres até 2015. Tá. Aonde início de 16, fiz meu mestrado na Brunel, na rede 5G. Tá. Né? Porque naquela época 5G ainda era no desenvolvimento nada, ainda. É o que é o 6G era hoje. O que é 6 exatamente, o momento que a gente está hoje. Estava na pesquisa e desenvolvimento. Isso. Né? E tive um grande professor Hamed Al-Rashid, um grande cientista nessa área, que me incentivou, falou assim, olha, minha área também, me especializei em broadcast, lancei a rede 4K em Londres, lá na torre da BT, na BT Tower, que foi vendida esse ano, vai virar um hotel. É mesmo, né? Vai virar um hotel, exatamente. Infelizmente, um grande ícone, inglês, aquela torre ali. Fiquei ali 2 anos ali, sem sol, ali não tem sol ali dentro. Uma coisa... E, Guido, terminando o mestrado, me abriu as portas para ir para a Vodafone. Daí trabalhei na Vodafone. Fui gerente de qualidades de redes de internet para toda a Inglaterra, na Vodafone, e para redes OTTs. Porque eu tinha trabalhado no lançamento da TV 4K, da BT, que era BT Sports. E daí passei um período, 1 ano e meio, surgiu uma oportunidade para ir para uma empresa militar, na área de Media Broadcasting, uma empresa militar britânica. Bom, aí é uma escola sem fim, né, cara? A área de telecomunicações é uma área muito rica, né? Lembrando aí os seus princípios lá na IDG, tudo isso, né? Você tem um conhecimento você viu o boom de tudo isso no mundo todo, né? Exatamente. Então, é uma área muito rica e como engenheiro elétrico, me deu muita flexibilidade, porque quando eu terminei minha tese de conclusão de curso, foi em Wi-Fi, que ainda o Wi-Fi estava no começo, tal, né? Não era todo mundo que fazia. E então falei, telecomunicações é a minha área, Guido. Então, daí nessa empresa britânica que chamava Babcock, de militar, fui gerenciar um canal de TV de esportes, japonês e canadense. Complexo, OTT, streaming, né? E daí surgiu a oportunidade para ir para Paris, para trabalhar numa startup de inteligência artificial, a qual me tornei Head of Operations e Delivery lá, trabalhando com Américas e América Latina. E nesse período que eu mudei para Paris, em 2017, dezembro de 2017, e ao qual me encontro hoje, 2018, eu propus para o I3E, no Vale do Silício, na primeira conferência de rede 5G, um painel para discutir 5G e TV 4K, UHD, na verdade. E nesse painel eu conheci um CTO da Rakuten. Rakuten, no Japão, um grande amigo, Anand Prasad. Mora no Japão até hoje. E aí a gente fez amizade e eu conversando com ele lá no Vale do Silício, perguntei para ele, eu quero fazer doutorado. Isso em 2018. E ele falou, olha,
continua aí e tal, no seu caminho, você tá jovem aí, nas suas pesquisas, mas vou te convidar para escrever na minha revista. Ele tem um jornal de tecnologia. O que é importante para doutorado, né? Exatamente. Publicação Eu acho que ele estava querendo né? me testar. Exatamente. E escrevi para esse artigo, para ele. E foi muito bem sucedido. Escrevi com um amigo, o professor José Maria Pereira Lopes, que foi diretor da TV Cultura aqui, criador do SEDOC, que é o grande arquivo da TV Cultura, o maior arquivo do país, né, da América Latina, um dos maiores. E publicamos. Foi um sucesso o artigo. Daí ele falou, bacana. Ele falou, você está querendo fazer o doutorado? Eu falei, estou querendo. Você não tem alguém para me indicar? Guido, isso foi meses antes da pandemia. Eita! 2019. Ele falou, tenho. Meu pai. Olha. Eu falei, seu pai? Sim. E o Ananda mora no Japão. Ele falou, meu pai é um grande cientista na Dinamarca. Vou te apresentar e ele... Já tenho mais de 100 alunos formados com ele em doutorado. Sim. Então, desde 2010, fui conhecer o pai dele. 2020, iniciamos a pesquisa. A minha ideia era falar de 5G, nem sabia que 6G existia. Pois é. Ele falou, esquece 5G. Se você quiser fazer o já naquela época, 2020 isso. 2020. E aí, 2020, ele falou, olha, não existe livro de 6G, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos escrever um livro de 6G. E a gente escreveu o primeiro livro de 6G, que... Tem em português? Não tem em português ainda. Vai sair em chinês. Eu espero sair em português em breve. Boa, vou falar com a editora aqui também. Mas saiu em inglês. E desde então, estou agora na fase final do meu doutorado, né, trabalhando tempo integral. Como diz, brasileiro guerreiro é isso daí. Trabalhando integral e fazendo doutorado. Carrega pedra enquanto descansa, né? E aí, então, estamos aí, né, finalizando, liderando essa pesquisa dentro da Fundação CTF Global Capsule, com o meu supervisor, o grande cientista professor Randy Prasad, na área de rede 6G. Você sabe que tem uma frase que as pessoas falam, né, a gente brinca, que é o seguinte: quem não faz nada não tem tempo para nada. Quem faz muita coisa sempre acha um buraco na agenda para fazer alguma coisa boa. Com certeza, Gui. E é por aí mesmo, né? Não tem jeito. É por aí. Você integrou também a Globoplay e Sky, uma coisa assim, né? O que você fez aqui mesmo? Isso, então. Durante esse meu período, quando eu mudei para essa startup, né? Era uma startup na época, em Paris, chamada Speedion, né? Eles me contrataram e tal. Precisava de engenheiro de integração com a minha experiência. Então, eles precisavam expandir o mercado. É uma empresa muito francesa. Trabalhava com SFR, a Canal Plus, Bouygues, né? Eram empresas grandes, são grandes, gigantes, mas europeias dentro da França. E eles precisavam expandir o mercado, precisavam de alguém com a minha experiência. E aí eu iniciei o trabalho lá, fiquei 7 anos lá. E nesse período integramos grandes plataformas, né, de inteligência artificial e recomendação de conteúdos, na Claro do Brasil, na Globoplay e na Sky. E na Oi também. Infelizmente a Oi, a Oi já era, um caso triste da nossa história, né? Mas fizemos a integração também na Oi. Quer dizer, então quando o cara assiste 2, 3 filmes do mesmo tema ali, esse cara gosta disso aqui, começa a entregar para ele aquilo. Exatamente. E é uma plataforma muito bacana, né? E não deve ser uma plataforma complexa, Essa é uma plataforma inovadora. Inovadora, Porque trabalha com semântica. Isso, não é uma recomendação estatística. Não. É baseada no conhecimento do conteúdo e o que você adquire de conhecimento, o que o usuário gosta em termos de formato, termos de história, de tempo de duração, enredo. Exatamente. Se é um filme alegre, se é um filme triste. Então, leva as emoções. E a semântica é o futuro, porque a semântica ela também ela tem uma característica de proteger contra as questões do LGPD. Sim. Que no caso da Europa é o GDPR, né? Não é intrusivo, porque eu não preciso saber que é o Guido que está atrás da plataforma. Não tem. Não preciso saber gênero, não preciso saber classe social, nem seu endereço, nada.
Só preciso capturar alguns sinais de interação e aí a plataforma, o machine learning, a inteligência, ela identifica e consegue fazer essa recomendação. Que é menos intrusiva que a estatística, que sem pede dúvida. muitos dados, né, Gui? Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos para 6G. Como é que está o 6G? Quer dizer, em que estágio que ele está hoje de desenvolvimento? Olha, esse ano o 6G começou as grandes discussões em 2019. Sim. Eu vim aprender com 6G com o professor Randy Prasad e, na época, um dos grandes pesquisadores era a Universidade de Oulu, na Finlândia, que é que lidera um dos pools, né, de pesquisa nessa área. Mas ela estava ainda só na ideia. Tá. A partir deste ano, Guido, todas as pesquisas que foram feitas na área de P&D, elas começam a entrar na fase inicial de padronização. Tá, ok. Sendo liderado aí pelo ITU da ONU, né? Sim. E o 3GPP. Então começa agora a iniciar as primeiras reuniões, né? Já foram feitas e começam a se definir os grupos de trabalho. Tá. E aí a gente tem que correr um pouco, por quê? Porque o 5G teve um atraso, né? A gente teve a pandemia. Teve, exatamente. E a pandemia atrasou o desenvolvimento do 5G. Hoje a gente está ao 5G, a parte inicial, não chegamos nem no seu release 19, que tem o Network Slicing e tudo isso. E a ideia é que 2030 sai o 6G. Sim. Por quê? A cada 10 anos tem uma nova rede sendo padronizado, isso desde a rede 2G, né? Para diminuir custo e tornar as coisas mais acessíveis. Então, vamos ver, é um grande desafio, mas a gente espera que 2030, pelo menos a versão inicial do 6G, seja lançado, né, mundialmente. A primeira estrutura, não a avançada. E aí os próximos releases ainda vão continuar mais um pouquinho, né, adentrando pelos anos aí, até também para a dominação do 5G tomar todo o globo. Ganhar terreno, né? Ganhar terreno. Exatamente. Agora, o que o 6G vai trazer de benefício em relação ao 5G? Porque o 5G, em relação ao 4G, todo mundo falava que era velocidade, que você ia baixar um arquivo, demorava 30 minutos, ia baixar em 2 minutos. Só se falou nisso, para o grande público, na verdade, né? Porque corporativamente a conversa é outra, né? O 6G vai fazer o quê, especificamente? Qual é que vai ser o pulo em relação ao 5G? Bom, Guido, essa é a primeira rede sem fio, podemos dizer assim, de celular, que o foco nessa vez é criar uma rede humanizada. O que quer dizer com uma rede humanizada? Essa rede 6G ela parte de 2 princípios. Tá? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Porque a gente tem uma agenda 2030, essa agenda está sendo atrasada, é um grande desafio humano, né? Questões climáticas, questões de eliminar a pobreza e tudo isso. E o outro é a Sociedade 5.0, que é uma realidade já do Brasil, né? E dos países em desenvolvimento e desenvolvidos. O que é a Sociedade 5.0? É a nova sociedade, né? Que é uma nova forma de pensamento científico criado pelo governo, o Ministério de Ciência e Tecnologia japonês, que percebeu que a população está mudando de padrão, a população está aumentando a sua longevidade, está indo para a maioria das populações dos países em desenvolvimento e desenvolvido, estão tendo a sua maior parte de população sênior. Sim. E precisa-se criar uma rede, um sistema de telecomunicações e um sistema de inteligência artificial que faça a sinergia dos 2 mundos, o mundo físico e o mundo do metaverso, para que entregue serviços para a população sênior e também propicie empregos para a população dos mais jovens, porque a gente sabe que com a indústria
4.0, assim que o 5G acelerar, Sim. já o Industrial IoT, tudo isso, os empregos, muitos empregos tradicionais vão morrer. Vão morrer, exatamente. E precisa se pensar novas formas, morrendo, né? Já estão morrendo, né? Então precisa se pensar. Então os dois pilares da rede 6G, respondendo sua pergunta, é basear e integrar uma rede humanizada que entregue serviços que atendam a população em vários sentidos. Em regiões remotas, em regiões rurais, em regiões densamente populosas, porque a maioria da população migra, Sim. e é um fato. É um fato, não tem jeito. Do interior para as grandes cidades, e a gente tem que criar uma rede que é inteligente, que propicie as cidades inteligentes. Sim. Para reduzir gasto, custo, otimizar serviços, transportes e tudo isso. E que com a indústria 4.0 e também a 5.0 que já está vindo, vai ser uma sinergia entre elas, atenda a população, nós que vamos pender para a balança de ter os nossos países mais sêniores do que jovens, né, pelo desenvolvimento da qualidade de vida, para que os serviços de IA, os serviços robóticos nos sirvam, né? Sim. Em todos os sentidos. Então, tem que ser uma rede extremamente inteligente. Sim. Casos de uso, né? Acho que foi uma das coisas que você perguntou. São vários. Um deles que eu posso te dizer, um caso crítico que é pensado é a comunicação holográfica. Aquela de Star Wars que a gente via lá na Guerra nas Estrelas, né? De poder conversar em 3D. Por uma série de casos. Hoje estou aqui num podcast contigo, né? Mas se eu não pudesse vir, eu ia entrar de Paris aqui em 3D com você e a gente conversar. Então, aqui a gente faz um podcast com 2 pessoas, 3 ou 4, nessa mesa até 6, e pode entrar um remoto na TV. Na TV, né? Também, né? Um ou mais, não importa quantos, né? Quer dizer, vai poder entrar holográfico na mesa também. Vai poder entrar holográfico e criar essa sensação de estar perto. E de humanizar a conversa. Né? Essa que é a ideia. Né? E usar o holográfico para home care, né? Atender pessoas dentro de casa, né? Assistir casos críticos de segurança. Né? Então, é uma série de casos. Né? Até de segurança tem um caso agora recentemente, mas a gente pode conversar depois, que é o caso que a gente teve um apagão agora na Europa recentemente. Exatamente, né? Espanha e... E pegou um pouco da França também. Pegou um pouco da França, pegou sul um pouco da França, sul da França. Pegou ali. Mas vamos voltar nisso aí daqui a pouco. Vamos voltar. Então, aí eu te pergunto o seguinte, vamos pegar uma coisa que é mais palpável, né? Carro autônomo, por exemplo. Com 5G é impossível carro autônomo por causa da latência, né? Ainda não tem aquela latência 100%, né? Com o 6G vai ser possível? Vai ser possível. Teoricamente, tá? Vai ser possível. O 5G ele vai propiciar para nós quando entrar o Network Slicing. Sim. Que hoje não tem, vai não demorar tem, alguns anos aí, né? Até por causa de investimento. Sim, sim. Mas o 6G vai propiciar e vai propiciar uma coisa que a gente não tem ainda hoje, que é comunicação em aviação, né? Em alta velocidade. Por exemplo, sim, hoje não tem, né? Não tem. A gente hoje, os aviões estão entrando com satélites e tal, né? Que a gente está tendo aí alguns serviços você consegue ter, mas ainda tem latência. O 6G vai propiciar a comunicação acima de 1.000 km por hora. Né? O 5G industrial, né, de alto desempenho, propicia a comunicação em trem-bala, até 500 km por hora. Mas há uma carência de alta velocidade. Então, o 6G vai propiciar comunicação acima de 1.000 km por hora. Até porque a gente tem que preparar para uma série de desafios que nós vamos ter. Mas você tem os desafios físicos aí, né? Físicos. Isso é uma coisa importante que você está falando. Porque quando se fala de 6G, não tem como deixar de falar de infraestrutura. Não tem, né? Não é só o ar. Não. Né? Então, acho que dentro do Brasil continental... Seria a mesma coisa que o cérebro pensar e o corpo não conseguir fazer. Porque exatamente, não tem membro. Não tem membro. Né? Ou está com as veias entupidas. Exatamente. Né? Aí vai gerar algum problema. Né? Então, a gente precisa de infraestrutura. Então, assim, os desafios são grandes. Infraestrutura de rede, fibra ótica, vai continuar sendo uma grande necessidade. Vai. Satélites,
vai continuar. Satélites, eles vão proliferar, as constelações vão cada vez mais aumentar, Sim. né? Porque são necessários. Apesar que o satélite ainda tem a questão de latência. Tem a latência que é forte, né? Que é forte, né? Hoje você apesar tem um da 4... banda, A né? gente brinca aqui no Brasil é o seguinte: quem tem 4K em casa e quem tem Full HD em casa, tá vendo futebol. Quem não tem 4K, grita gol antes do 4K, né? Exatamente. Justamente por causa da latência, Exatamente, né? Latência. E o tempo de transcodificação também, então, né? exatamente, o tempo de Né? transcodificação. Que é muita coisa, né? muita Para coisa. passar dentro da rede, do streaming. Né? Então, o 6G, quer dizer, não é só criar o 6G, não, você tem todo um aparato de infraestrutura que tem que ser atualizado também, né? Exato. É uma rede heterogênea, Guido. É. Uma das coisas interessantes que a gente vai ter, agora que você me lembrou, é que o 6G ele vai ter, por exemplo, vai ser ancorado com uma orquestração de redes. Sim. E pela primeira vez, porque o espectrum da rede 6G a gente está migrando para terahertz. Sim. Não é só velocidade, a gente está chegando próximo do espectro da luz. O que vai acontecer? Nós vamos ter aí comunicação via luz. Então, isso já está sendo estudado. Tá. Eu já vi uma apresentação, inclusive, da Philips em 2021 ou 2022, foi na Alemanha, que é a comunicação via Wi-Fi de luz. Você vai ter a luz numa sala, você acende a luz, seu Wi-Fi vai ser um hotspot. A sua luz na sala vai ser um hotspot de dados. De dados. E de alta banda. Então, a gente vai ter várias coisas. Né? Outra coisa que tem é comunicação debaixo d'água. É uma das provisões da rede 6G. Por quê? Porque... Sem cabo. Sem cabo. A gente tem OWC, Optical Wireless Communications, é uma das áreas de estudo, né, para fazer isso. Comunicação via luz direta, né? E outras áreas que também estão sendo pesquisadas. Mas por que a comunicação debaixo d'água? Porque, primeiro, áreas militares de desenvolvimento e desenvolvimento de pesquisa. Eu não sabia. O que a gente conhece do floro, do solo submarino do planeta Terra é muito pouco do que a gente já conhece do universo hoje. É nada, né? É quase nada. Quase nada, né? Então, as pesquisas científicas, descobertas na área de medicina que pode se fazer com o oceano, né? É muito necessário. Então, por isso desses submarinos cada vez mais estão criando, né? 100 pessoas, automáticos, né? Alta profundidade, alta pressão, mas precisa ter um grande guia, né? De comunicação para atender esses novos serviços e essas novas áreas de pesquisa. Então, e aí tem uma outra coisa também que é crítica aí no setor, que é segurança, criptografia, né? Você tocou num ponto importante. Aí você começa a entrar num campo minado que é complicado, né? Você tocou num ponto importante, Guido, que é segurança. Segurança é um dos pontos importantes, fundamentais da rede 6G. Estão sendo estudados aí questão como blockchain, por exemplo. Tá. Mas hoje tem uma grande área de pesquisa. E a Europa, Estados Unidos, China e eu diria a Coreia, né? Tem investido muito, que é criptografia quântica. Tá. A internet quântica é uma área de desenvolvimento. A Europa está sendo investido bilhões de euros e está acelerando tudo isso, né? Porque o desenvolvimento dos computadores quânticos, tecnologia quântica, vai trazer um grande desafio na área de questão de segurança para toda a humanidade. E é para os dois lados, né? Para quem ataca e para quem defende. Para quem ataca e para quem defende. Então, bancos, por exemplo, são os primeiros a estarem adotando, já estão adotando tecnologias de criptografia baseado em comunicações quânticas. Já as primeiras áreas embrionárias desse desenvolvimento. E isso tende só a acelerar, né? Porque os adversários hoje, já nas tecnologias comuns, com o avanço da IA, né? Até deepfake, tudo isso, imagine quando chegar o domínio quântico. Então, a revolução científica e tecnológica e os desafios de segurança vão ser inimagináveis se a gente não estiver preparado para isso. Pois vai ser complicado, né? Complicado. Você falou aí de
de altíssima velocidade, né? Eu sempre, a partir do 5G, eu começo a pensar o seguinte: quando chegar uma tecnologia melhor do que a 6G, por exemplo, o celular não vai precisar mais de storage, né? Exatamente. Vai ficar tudo na nuvem. Você não vai precisar ter mais chip, nenhum dado aqui dentro, teoricamente falando, né? Por quê? Porque não faz sentido. Hoje já estão até se pensando a questão, né? Eu gosto muito desse grande pensador, né? Cientista Ray Kurzweil, né? Sim. Que escreveu a Era das Máquinas Espirituais, né? Que é a questão da singularidade, né? Sim. Com a IoT a gente já está vendo isso, os smartwatches, todos os sensores, até para hoje diabetes, tem uma série de coisas, né? Então a ideia cada vez mais é que a gente migre para uma tecnologia que tem uma sinergia, né? Uma interação muito mais biológica conosco. Sim. Há ideias de esses conceitos. Eu não sei se ainda vamos perder ainda o hardware por algum tempo, mas grandes inovações. E hoje essas inovações, o ritmo de inovação é muito acelerado. Para te dar uma ideia, dentro do 6G está sendo estudado antenas líquidas. O que é isso? São antenas porque a gente tem antenas de reflexão inteligente, chamadas IRS, né? Intelligent Reflective Surface, que quando você anda num prédio, por exemplo, aquele prédio vai ter um painel. Sim. E ali tem uma sombra de rádio de celular, que ocorre muito nos grandes centros, né? Você começa a perder a geolocalização. Então o sinal vai bater, refletir, continuar, aquela parede consegue potencializar e direcionar o sinal para você. Então são vários repetidores, assim, teoricamente. Isso. Né? E a antena líquida, o que é a ideia? É aumentar o ganho. É um líquido que vai ter nos dispositivos. Sim. Nos dispositivos, né? Eu vi uma apresentação da Espanha, da Universidade da Espanha, não me lembro o nome, também foi na Alemanha, né? Que estão estudando com muito afinco e já fazendo testes com antenas líquidas para aumentar o ganho. Então, o líquido ele se morfa dentro do equipamento, né, de acordo com a potência que ele precisa ganhar. Né? E aí a gente tem também o que é o Massive MIMO. Né? O que é o Massive MIMO? No 6G, porque a gente vai ter terahertz, as ondas elas são muito suscetíveis a perdas, mas elas têm uma grande banda. Então, por exemplo, a nível industrial, 6G vai ter 1 terabit por segundo. Cara, é coisa, hein? Quer dizer, hoje é coisa. 1 tera, né? Então, imagine, um HD que a gente compra esse de 1 tera vai ser a nível industrial. Sim, claro, a nível industrial. A nível industrial. Claro, E o que a gente precisa? Precisa ter microantenas para aumentar o ganho. Porque o sinal em terahertz, né? E no gigahertz, quanto mais você... Vai ser giga e terahertz, né? Mas o sinal fica muito suscetível a se espalhar e a ser tênue. Então, o que eles estão estudando hoje? O grafeno, porque o grafeno tem uma propriedade, né, química, né, do componente dele, que pode possibilitar fazer antenas microscópicas e colocar múltiplas antenas que elas, o que elas fazem? Elas somam o sinal. O sinal se espalha, daí ele soma ao sinal que chega, reconstrói o sinal e aumenta com isso a sua potência. Então chama antenas massivas, Massive MIMO. Vão ter hoje, normalmente a gente pega um smartphone como esse, tem 4, no máximo os mais avançados, 8 antenas. Né? Mas vai ter centenas, 100 antenas. Num dispositivo muito pequeno. Então, isso eu estou pensando agora aqui. Com o 4G, você precisava vamos pegar em 10 quilômetros. Tá? Esses números não são os reais que eu estou falando, tá? A hipótese. Você precisava, para cobrir 10 quilômetros, você precisava de 50 antenas, vamos supor. Tá? Com o 5G, você não precisa de 50 antenas, você precisa de 150 antenas, 200 antenas, porque o sinal ele é mais baixo, né? Mais fraco, não sei como é que fala. Com o 6G, vai duplicar isso ou isso que você está falando vai resolver o problema das antenas? Vai ser uma combinação. Por isso que ela chama uma rede heterogênea. Porque a gente vai ter, por exemplo, redes 6G
sem ter antena base. Então, não vai ter isso. Vai ser funcionar como, por exemplo, em algumas regiões, como antenas de Wi-Fi que elas vão fazer a cobertura da área. Tá. Entendeu? Então não vai ter uma antena central. Entendi. Mas isso volta para a sua questão de segurança também. Como orquestrar a segurança e como controlar tudo no edge. Porque a gente está mandando a nuvem, tudo tem que estar lá na ponta, né? Mas a gente não pode esquecer que por trás da ponta tem o back-end. Exatamente. Né? Tem a parte de trás de infraestrutura. Então você precisa ter, nas grandes cidades, continuar tendo uma malha de desenvolvimento, né, de investimento na área de fibra ótica. Sim. Né? Porque só o ar não vai dar vazão. Não vai resolver, né? O assunto. E aí vão ter hoje a cobertura de antena do 6G já tem esses dados, principalmente já algumas definições, que é cobertura por número de devices. Eu não lembro o número de cabeça, mas uma antena numa região, a quantidade de dispositivos que ela vai cobrir é inimaginável do que faz hoje. Entendi. E como que ela vai fazer isso? Tem que ter uma inteligência. Sim, por trás. Então, hoje o 5G ele tem várias dentro dos seus grupos de trabalho, os seus releases, tem ali o IA definido. Isso. Mas o 6G ele já vai sair de fábrica, fim a fim, com o IA definido em todas as suas funções. Tá. Por isso que a questão de padronização é importante. Se não tiver padronização, cada um faz o que quiser. Aí não funciona globalmente, né? Aí vira um inferno. Aí vira nada. É melhor não ter. Exatamente. É um desafio. É um desafio, exatamente. Questões. Então eu posso pensar o seguinte, o 6G deve impulsionar a IA tremendamente, né? E não ao contrário, o IA não vai impulsionar a 6G, é 6G que vai impulsionar o IA. Então. O 6G vai impulsionar o IA, assim como os casos de uso do 6G. Sim. Né? Como eu disse, os casos de uso, desde os casos críticos até os casos comuns hoje de multimídia, e muitos casos que a gente não está vendo hoje que vão surgir. Sim, né? Comunicação, cirurgia remota, né? Que cada vez mais... tem caso de 6G, por exemplo, a área de cobertura vai chegar que eles chamam de Body Area Network, né? Que é a cobertura dentro da área física do corpo. Por quê? Há estudos de cirurgias não invasivas, usando nanotecnologias. Tá. E para você guiar um equipamento de nanotecnologia, você precisa ter uma cobertura sem fio boa e também a geolocalização, que no 5G acho que é a questão de metros, né? Sim. No 6G vai ser a questão de centímetros. Tá. Então, hoje, a posição de geolocalização do 6G vai estar definido a centímetros para ela poder mais precisa para esses casos de cirurgias não evasivas, utilizando robôs que passa pela corrente sanguínea e faz as cirurgias localizadas para desobstruir células que teve AVC, entupimento de veia, né? Entupimento de veias, coisas desse tipo. O ano passado a gente teve numa conferência aqui no Brasil com um grande cientista brasileiro, Dr. Teofanes, do Sírio-Libanês, um dos pioneiros, foi pupilo, trabalhou com o Dr. Jatene, né? Na área de cirurgia cardíaca. Com vídeo. Sim. E ele fala... para nós, ele deu uma apresentação nessa conferência de 6G falando da importância dessa cirurgia. Então, veja, se a gente tem a tecnologia, a importância das telecomunicações para o avanço tecnológico, vai impulsionar a IA de uma certa forma, machine learning, né? Novos modelos, que vão trazer revoluções sociais e revoluções médicas, científicas grandiosas. Eu imagino que 2030 vai ser um grande divisor de águas para a humanidade. Quer dizer, se você pegar academicamente, um médico, por exemplo, ele não vai poder ser só médico, né? Ele vai ter que entender tecnologia um pouco também.
Esse é um dos grandes desafios Não nossos, é verdade? exatamente. Né? Você sabe que eu vi um professor falando recentemente, agora hoje eu tenho minhas dúvidas, mas eu vi um professor falando recentemente que em todas as áreas de humanidades teriam que se ensinar códigos, desenvolvimento de códigos. Exatamente, Todas. Mas daí isso daí foi antes do ChatGPT, exatamente, né? Então, a gente ainda está muito... A gente está numa... Tá assim, o pessoal está meio... O mundo todo está cada vez mais deslumbrado com as coisas que estão vindo. Então, quando eu falo que o médico vai ter que saber tecnologia, não é que ele vai saber programar, porque não vai ter tempo para isso também, né? Imagina, né? Mas ter a noção básica, onde usar, como usar, numa receita, por exemplo, olha, eu quero esse exame aqui feito por... Exatamente. Não importa o quê, mas ele tem que saber aquilo, né? O domínio, né? O domínio tecnológico, né? Cada vez mais vai ser necessário. Ele vai ter que ter, não tem Vai que ser ter. necessário. Você tocou aí na questão do apagão lá que você falou que eu quero voltar depois, né? Volta nele aí. Então, porque é uma coisa muito interessante, né, Guido? Estava conversando no dia do apagão, conversando com um amigo, inclusive brasileiro, que O apagão que a gente está falando é lá em Portugal, França e sul da... desculpe, Portugal, Espanha e sul da França. Isso, que teve, né? Elétrico, né? Agora, tem um mês e pouco. Um mês e pouco. Esse amigo estava falando que o celular dele, ele estava lá, estava conversando com ele, liguei e tal, e aí como foi? E tal. Ele falou, então, foi um pouco difícil, porque quando teve o apagão, teve o blackout e tal, eu tentei falar com a minha esposa, não conseguia falar, e aí eu recebi algumas notícias de fake news. Sim. E ele conseguiu receber notícias de fake news antes, e do Brasil, falando que estava tendo uma invasão, uma guerra, início de navios de guerra, e ele começou a entrar em pânico, porque ele está estudando lá, tem poucos meses, está estudando na Espanha, e falou, meu Deus, e a esposa em casa com criança. E aí ele falou assim, tentei ligar para casa, meu celular não funcionava. Eu falei, engraçado, porque as redes celulares, o 4G para cá, do 3G para cá, elas têm que aguentar questões críticas. Sim. Como terremoto, como questão de queda de energia. E a rede celular, para ele, apagou. Então, veja só as questões de infraestrutura. A gente está provisto que essas redes têm que ser confiáveis em questões de quedas, de terremoto, calamidades, catástrofes, né? Elas têm que ter redundância. E uma queda de energia, ela teria que ter redundância para a transmissão de dados. Exatamente, né? Então, aí está a grande questão. Bom, aí quando você começa a escutar cientista falando que pode ter uma tempestade solar que vai apagar tudo, aí você fala, a gente é muito frágil, né? Há vários desafios na natureza, né? Vários, né, cara? Vários desafios. Né? Que coisa impressionante. Vários desafios. Agora, em cima de tudo isso, como é que fica a questão da mão de obra, que eu não chamo de mão de obra, eu chamo de inteligência, né? Da formação de novos profissionais. Esse é um baita desafio, né? Isso é um baita Já desafio. É hoje, né? Já é hoje, Guido, é um grande desafio. Esse ano, tive a felicidade novamente de voltar para a Universidade de Princeton em março, dando uma aula de computação quântica né, na conferência de STEM. STEM é a abreviação de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E a grande discussão nos Estados Unidos, e não é só nos Estados Unidos, na Europa, é que o nível, a quantidade de estudantes na área de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática está em declínio. Eita, estamos ferrados, né? E essa conferência é uma conferência para incentivar mais alunos. Né? Então, se está em declínio, e já é um grande desafio, imagine os desafios que nós vamos ter pela frente. Mas eu vejo que o grande desafio de tudo isso, dentro de um mapa que foi feito e dentro da minha pequena percepção, está na parte da qualidade da educação. Da base, inclusive. Da base e pós-base também. Sim, pós-base também, claro. Eu lembro que eu fiz engenharia, tivemos excelentes catedras, mas há uma grande dificuldade de transmitir a informação. Sim. E um dos grandes professores que eu vejo na minha vida e que eu acompanho é o Richard Feynman.
Foi um do prêmio Nobel na área de física quântica e foi o primeiro a propor, um dos primeiros a propor o computador quântico. Tá. Inclusive americano tal, e veio para o Brasil porque gostava de tocar bongo. A quem quiser, pesquisa, ele dá uma aula de física quântica e ele fala, tem que aprender, tem os 5 métodos Feynmans, que é famoso. Você, para explicar qualquer coisa que é complexa, você tem que saber trazer a um nível de entendimento. Então, a primeira coisa que você faz é ler e tentar explicar com outras palavras aquilo que você leu. E o professor Richard Feynman, que era de Princeton, né, só que deu aula na Caltech, as aulas dele é maravilhosas, explicando o fenômeno quântico, a física quântica, dentro dessa perspectiva. E eu tinha um grande mestre na British Telecom, que foi um dos meus mentores lá, Fábio Rufino Xavier. Ele falava, gente, eu quero que vocês saiam aqui do trabalho, primeiro dia de trabalho, eu falei, eu quero que vocês saiam daqui, vão para casa, eu quero que vocês vão explicar para a mãe de vocês, para a avó de vocês, o trabalho que você está fazendo. Se você não saber explicar, você não sabe o que você está fazendo. Se ela não entender o que você está entendendo. Então, isso é um método muito importante da gente investir. Esse é o meu sonho. Eu quero ir para a área de educação, porque muitas das coisas, fiz 6 anos de engenharia, foi muito difícil. Mas eu tive a felicidade de ter amigos que a gente se reunia no final de semana. E um ensinava para o outro. E a gente às vezes falava, poxa, mas por que o professor não ensina assim? Sim. Por que não fala dessa forma? Agora eu entendi. Coisa que levava 6, 8 meses. Sim. Física 3, energia eletromagnética, eletromag 1, 2, 3, aquelas coisas loucas. Então isso é um fenômeno mundial, Guido. E o investimento é necessário na educação e na formação dos educadores. Pois é, o problema hoje, cara, eu vejo pelos comentários, né, na internet, eu gosto de ler comentários, né? Cara, os caras não conseguem fazer um pensamento entendível em uma frase. O cara joga palavras ali que você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. É muito complicado. Interpretação de texto, por exemplo, é uma coisa que não se ensina na escola hoje, que devia ser ensinado. Mesmo porque, para você usar tecnicamente a IA muito bem, você precisa fazer um bom prompt, né? Como é que você vai escrever? Para fazer um bom prompt, então, como é que você vai escrever um bom prompt se você não sabe escrever um comentário num podcast, por exemplo? Entendeu? E aí, talvez até uma questão para você, Guido, porque eu não sei, não saberia dizer como, mas é mais para você, porque você é um pioneiro no Brasil na área de podcast. Sim. Que é a questão, desde o avanço da internet, a implementação da internet, a gente via a geração do ícone. Pois é. Que é só imagens e sinais e vídeos, né? Então nós seres humanos, a capacidade da escrita e de desenvolver um pensamento linear, né? Lógico, é muito difícil. Por isso que os grandes comunicadores, como você está aqui no podcast, você saber comunicar é um grande desafio. Nem todo mundo consegue fazer isso. Então, mas aí você tem o seguinte, qualquer texto hoje, você manda ele ler, lê. Exatamente. Se você não tem a leitura, a tua escrita, a tendência é que ela morra. Porque você não sabe como escrever sucessivamente, por exemplo. É uma palavra difícil de escrever. E uma coisa muito importante também, a gente também só não ficar dependente totalmente da ferramenta de IA, porque a ferramenta de IA, ela alucina. Então, até para os alunos, estudantes, pesquisadores, né, o plágio, né? Então, eu leio ainda com livro. Eu gosto de comprar livro. É legal. Eu gosto porque meus livros são todos riscados. Eu risco mesmo. Um livro que tem risco, ele parece que tem alma. E eu gosto de estar cercado de livros. Então, assim, eu acho que o IA ele vem para nos ajudar muito, nos otimizar, assim como a invenção da luz, a invenção do fogo, né? Da roda, né? Vem, mas tudo isso precisa que a gente tenha algum contato analógico. A vida é analógica, cara. O ser humano é analógico, né?
A vida é analógica, a vida ela é quântica, a vida tudo. ela não é determinística, né? Não. Ela é Não tem probabilística, roteiro. né? Não tem roteiro, né? A gente tenta inferir alguns roteiros nela, lógico que é necessário planejamento, né? Até pelo processo de determinação. Ah, sim, sem dúvida, Mas a gente está vivendo... Meu pai falava muito para mim, Paulo, tem um livro maravilhoso para você ler. E eu comecei a ler, nunca terminei. Alguns eu já terminei, como Sócrates, que ele me mandava. Mas é Admirável Mundo Novo. Sim, é legal, eu li. Parece que... mas eu lembro que eu cheguei a ler até a metade, daí parei, mas tem que terminar um livro, e é muito curto. Estamos vivendo Admirável Mundo Novo. E aliás, Sócrates é uma referência forte na sua vida, né? Maravilhoso. Guido, a gente estava conversando aqui, né? Meu pai já faleceu, infelizmente. 2011, quando eu tinha meu primeiro ano na Inglaterra. Ele foi um grande incentivador para mim, um homem que me incentivou muito e que até hoje fazia tudo o quê? que eu faço. Meu pai, ele contador, depois fez administração, foi o primeiro da sua família aí na faculdade, né? E então ele, minha mãe, meus avós sempre nos incentivaram que a educação é o passaporte para o presente, não só para o futuro. Para a liberdade. A liberdade, né? Ficar rico são outras coisas, não, mas é a outra liberdade conversa, é uma coisa maravilhosa. Que a educação me levou a lugares onde eu tive. E meu pai, com 15 anos, falou, Paulo, você precisa ler Sócrates e Santo Agostinho. Estava no ápice da minha adolescência. E Sócrates, para mim, se tornou um grande professor, porque eu achava que filosofia, até os 15 anos, eu estudei em colégio de freiras, né? Sim. Santa Luzia, aqui na Vila Madalena. Mas eu achava que Sócrates era... Filosofia era aquela coisa, qual que é a razão da vida? Exatamente, E Sócrates, não. O primeiro capítulo que eu li, por Xenofonte, um dos seus amigos e seus adversários, até os adversários criticando ele, falava muito bem dele. Para mim, um grande professor, um mentor espiritual como professor, né, que eu tive através dos livros foi Sócrates. Sim. Porque o primeiro capítulo que me tocou foi Como Fazer Amigos. Sim. Se tornar caçador de amigos. E isso é muito importante na nossa jornada de vida, porque ninguém faz nada sozinho. Não faz. Não é? A vida, e a gente, como dizia o grande Vinícius, grande poeta, a vida é feita de desencontros, embora a vida é feita de encontros, embora haja tanto desencontro nessa vida. E os amigos são isso. A gente encontra pessoas maravilhosas no caminho, apesar de todos os desafios. Exatamente. E eu tive pessoas assim, como meus pais, meus avós, e como amigos e chefes de grandes empresas que olharam para mim e, às vezes, uma palavra que ele falou significou muito na transformação da minha vida. E, na minha opinião, a coisa mais importante que tem é a transmissão de conhecimento, né? Transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento. Porque é assim que a sociedade anda, né? Que a humanidade avança, né? Exatamente. Sem transmissão de conhecimento, morre junto com quem tem o conhecimento. E aí, acabou. A transmissão de conhecimento, você falou tudo. E o Sócrates sabia fazer muito bem, sem ditar nenhum conhecimento, só fazendo perguntas. Hermenêutica. Exatamente. Filho de uma parteira... Fazer pensar, né? Que fazia os homens a darem a luz ao conhecimento. Somente perguntando. Bom, o negócio é o seguinte, nosso tempo já foi, estamos aqui há 1 hora, batendo Eu te papo. agradeço. Eu acho que dá pra gente, pra você voltar, você vai ficar no Brasil até quando? Eu ainda não comprei meu retorno, mas até o final do mês estarei aqui. Tá. Se você tiver uma agenda até o final do mês... Com certeza. Você volta combina. aqui. Volto, vai ser um prazer. Mas aí nós vamos partir para uma área mais de filosofia e tecnologia junto, porque está caminhando para isso, cara. Filosofia e tecnologia. Com certeza. Está caminhando para isso, né? Com porque tá uma zona meio nebulosa, se você pensar bem. Não é nem híbrida, né? É meio nebulosa, né? O que vem pela frente aí? O que pode vir pela frente, né? A gente tem o Alan Turing, né? O grande pai da inteligência artificial, sim. né? Junto com o seu chefe, Alonzo Church. Isso foi lá em 50, 56, né? Isso, até um pouquinho antes, acho 40 e pouco. 40 e pouco. Depois ele vai para Princeton também, encontra o Alonzo Church, que é o seu mestre.
e desenvolve a inteligência artificial, os primeiros princípios. Hoje, vamos discutir, então, o que quer dizer inteligência. Talvez nosso próprio bate-papo gostoso, isso daí. Exatamente. Papo filosófico. A inteligência é misturar com artificial ainda. Artificial, né? Exatamente, Guido. Exatamente. E, na verdade, se você pensar direitinho, quem começou isso muito discretamente foi o Tesla, né? O Nikola Tesla. Nikola Tesla. Né? Grande inventor. Começou assim, timidamente ali, com as ideias que ele tinha. Ele queria transmitir energia elétrica por Wi-Fi, né? Exatamente. Sem fio. Exatamente. Ele, Tesla, Maxwell também. São grandes. O Maxwell, o próprio Einstein, né? Não, sim, o Einstein imagina. fala Mas o Tesla também pela a sua humanidade. Exatamente. Né? E a sua visão, né? Exatamente. A humanidade... Eu gosto daquela frase do Newton, né? Se eu vim mais além é porque estava apoiado sobre ombros de gigante. Que a humanidade, ela herda da humanidade. Exatamente. E tem uma frase, não sei se você vai concordar comigo, que a gente escuta, que é o seguinte. Isso é muito entre engenheiros, né? E cientistas que falam isso, né? Só um minutinho, só o meu celular. Já. Posso cortar? Pode, tudo bem. O celular foi... Pode falar. Se está vendendo, se entrou hoje para vender na prateleira, está ultrapassado. Quer dizer, faz sentido, né? Faz sentido. Muita coisa, né? Muita coisa. Apesar que há certas coisas que são eternas, como hoje, né? Em tecnologia, né? Em tecnologia, ela entra numa questão obsoleta muito rápido. A gente tinha essa coisa que a gente só via nos documentários japoneses, né? Que lá tudo era rápido, né? Hoje o mundo já está globalizado. Dessa forma, né? Dessa forma. É isso. Bom, então se der, até o final do mês você volta. Eu estarei aqui, vai ser um prazer até o final do mês. Bem aberto, bem fluido. Tá bom? E eu vou publicar logo, tá? Esse aqui. Muito obrigado. Guido, mais uma vez quero agradecer você, a sua audiência e muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. É muito gostoso poder bater papo contigo. Igualmente. E saber aí, e ter tá com aqui um dos pioneiros do podcast no Brasil, né? Que teve essa visão do que é o podcast, né? E você também, um brasileiro que está lá fora fazendo o que está fazendo, né? Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente vai falar do evento que você vai fazer em novembro no próximo podcast. Tá? Perfeito. Tá bom? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos aí. Obrigado, Guido. Até logo. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do podcast Vida Moderna, do portal Vida Moderna e dos estúdios Vida Moderna. E eu termino todo o meu podcast falando o seguinte: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau.